Agora vamos falar de azar. 19 sinais que fariam você ser chamado de bruxo na Idade Média. Como se a roupa preta e a vassoura já não o entregassem. Já passou pela sua cabeça que você daria um ótimo bruxo? Vamos checar se as pessoas do século XVII concordariam com você. Estes sinais vão mostrar se a sua personificação da Malévola procede. Mas primeiro, clique em inscrever-se e ative o sininho de notificações para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Começando pelo número 19, você é mulher. Sim, simples assim. Nos tempos medievais, achava-se que todas as mulheres, por natureza, já tinham algum envolvimento com bruxaria. Durante os infames julgamentos de bruxas em Salem, nos Estados Unidos, que duraram de 1692 a 1693, 14 mulheres e apenas 5 homens foram acusados de envolvimento com bruxaria. Mas, de modo geral, ao longo da história, houve muito mais mulheres condenadas por bruxaria do que homens. Durante todos os julgamentos contra bruxas da era medieval, não só em Salem, mais de 85% de todos os condenados eram mulheres. 18. Você é mulher e, além disso, é rica. E o que isso faz de você? Uma bruxa rica? Se você é uma mulher independente e não precisa de apoio financeiro de ninguém, isso poderia tê-la qualificado como uma bruxa diversos séculos atrás. Se houvesse rumores de que uma mulher estava vivendo confortavelmente, sem a ajuda ou supervisão de um homem, isso despertava um alerta na hora. Aí, além de serem isoladas, estas mulheres poderiam ser presas e levadas a julgamento. 17. Você é muito pobre. Não era aconselhável que uma mulher solteira fosse bem de vida no século XVII, mas se uma mulher ou um homem fossem muito pobres, isso também era considerado um mau sinal. Mendigos e pessoas sem teto geralmente eram acusados de serem bruxos. Qualquer um que não gostasse que as pessoas ficassem vagando pelo bairro pedindo comida e dinheiro, poderia denunciar estas pessoas para as autoridades, alegando se tratar de bruxas. Uau! 16. Você é muito jovem. Muitas jovens garotas eram chamadas de bruxas. Quando interrogadas e pressionadas o suficiente, estas jovens que confessavam geralmente diziam que haviam herdado seus poderes de bruxaria dos pais. Aí, a família toda era julgada. Que situação, hein? Crianças de apenas 4 anos de idade eram colocadas na prisão por causa de falsas acusações de bruxaria. 15. Você é muito velha. Ok, eu tô começando a achar que temos um padrão aqui. Nem a respeitável terceira idade era suficiente para proteger uma mulher. Pelo contrário, as mulheres idosas, quer fossem casadas ou não, eram extremamente vulneráveis a acusações. Acreditava-se que as forças do mal ajudavam essas mulheres a alcançar a velhice. 14. Você é uma mulher casada com muitos filhos. De acordo com a opinião popular daquela época, só a magia negra poderia dar a uma mulher um útero tão fértil. E se houvesse um casal jovem no bairro que tivesse problemas para engravidar ou dar à luz um bebê, claro que é um bebê, o que mais seria? Esse era um sinal claro de que uma mãe com muitos filhos havia roubado os futuros filhos deste casal. Então, não havia dúvidas de que ela era uma bruxa. 13. Você é uma mulher casada e sem filhos. Ah, fala sério. Vocês estão brincando, né? Se fosse uma mulher casada, mas tivesse poucos ou nenhum filho, as pessoas poderiam achar que você tinha sido amaldiçoada com a infertilidade. Além disso, se uma família com muitos filhos morasse perto de você e tivesse algum problema, isso era, claro, 100% culpa sua. Deve ser você que jogou algum feitiço na família vizinha por ter ficado com inveja. Ah, tá. 12. Você tem mais de uma amiga. Se você fosse uma mulher que tivesse várias amigas e vocês se reunissem sem a presença de um homem, você poderia ser suspeita de bruxaria. Um dos infames caçadores de bruxas, Matthew Hopkins, começou sua missão depois de ouvir falar que várias mulheres estavam saindo juntas. Elas estavam conversando sobre coisas que, na opinião dele, estavam relacionadas à bruxaria. 11.
Você é uma mulher e brigou com algum amigo ou vizinho. Os caçadores de bruxas tinham tanto poder dentro da comunidade e eram tão temidos que muita gente tirava proveito disso e acusava seus inimigos de bruxaria. Esse método os ajudava a se vingarem de alguém de quem não gostavam. 10. Você é rebelde. Se as pessoas acham você teimosa, franca e com pavio curto, é bem provável que você fosse acusada de bruxaria no século XVII. Ser rebelde, se irritar e ofender alguém convenceriam todos à sua volta de que você é uma bruxa. E se alguma das suas ameaças se concretizassem, bem, as coisas não acabariam muito bem para você. 9. Você sabe nadar. A maioria de nós hoje em dia aprende a nadar na infância e nos divertimos fazendo isso durante a vida inteira. Mas diversos séculos atrás, as pessoas acreditavam que só as bruxas é que conseguiam nadar. É por isso que as mulheres acusadas de bruxaria eram jogadas na água. Se elas não conseguissem sair, eram inocentes, embora isso não as ajudasse muito. Mas se uma mulher alcançasse a superfície, significava que as forças do mal estavam do lado dela. As autoridades não precisavam de mais provas de que ela era uma bruxa. 8. Você é casada e tem um caso com outra pessoa. Essa é a pior coisa que poderia acontecer com uma mulher. Se o adultério dela fosse descoberto, certamente ela seria acusada de bruxaria. Neste caso, ela não teria chance de sobreviver. 7. Você tenta adivinhar o nome do seu futuro marido. Sabe aquelas brincadeiras em que as crianças tentam adivinhar qual será o nome do seu futuro cônjuge, onde você vai morar, quantos filhos terá e mais um monte de coisas? Uma brincadeira inocente de criança, né? Mas não na era medieval. Uma mulher chamada Tituba incentivava as meninas a prever os nomes dos futuros maridos delas. Como resultado, ela foi a primeira mulher em Salem a ser acusada de bruxaria. 6. Você é uma parteira. Infelizmente, as parteiras que ajudavam outras mulheres durante a gravidez e o parto eram consideradas bruxas no século XVII. As autoridades acreditavam que o conhecimento das ervas e da medicina antiga tinha relação com a magia negra. Sem contar que as pessoas pensavam que essa profissão era humilhante e impura. E é por isso que pessoas tão úteis como as parteiras viravam alvo de acusações. Uau, você ainda sente falta dos bons e velhos tempos? 5. Você tem o hábito de falar sozinha. Se de vez em quando você conversa baixinho consigo, quer seja relembrando a lista de compras ou cantarolando alguma música, você só pode ser uma bruxa. Pelo menos era isso que as pessoas do século XVII acreditavam. Por exemplo, em 1692, durante os julgamentos de Salem, uma mulher chamada Sarah Good foi acusada de praticar bruxaria. Ela tinha o hábito de falar sozinha e geralmente fazia isso quando estava saindo da casa de algum vizinho. E enquanto Sarah dizia estar recitando salmos, os acusadores afirmavam que ela estava jogando pragas. Aí ela foi condenada. 4. Você tem medo de falar em público. Se você fica com o coração na mão toda vez que precisa falar em público, você correria o risco de ser chamado de bruxo na Idade Média. Uau, Dale Carnegie, cadê você? Naquela época, as pessoas acreditavam que os bruxos não conseguiam ler a Bíblia em voz alta. É por isso que um dos jeitos de testar uma pessoa era pedi-la para ler a Bíblia para uma multidão. Se o suspeito não conseguisse ler em voz alta ou se errasse a leitura, era sinal de que ele praticava bruxaria. Ah, entendi a relação. Como você pode ver, ninguém ligava para o fato de que a maioria das pessoas daquela época era analfabeta ou se sentia desconfortável em falar em público. Além disso, todo mundo morria de medo de fazer isso. Até eu me sentiria assim se fosse acusado e se estivesse tentando provar minha inocência diante de uma multidão nervosa. Santa Margaret Hamilton. Ela é uma bruxa do filme O Mágico de Oz. 3. O leite ou a manteiga estragaram dentro da sua geladeira. Existiam geladeiras no século XVII?
Durante os julgamentos das bruxas de Salem, várias pessoas declararam que os laticínios geralmente se estragavam na presença de uma bruxa. É melhor dar uma olhada nas datas de validade do leite e de outros laticínios da sua geladeira, viu? Sabe-se lá o que os seus vizinhos podem pensar. 2. Você tem um bicho de estimação. Gatos pretos, magia, bruxaria. Você provavelmente já conhece essa associação. Mas mesmo se o seu bichinho não fosse preto e não pertencesse à família dos felinos, você ainda teria grandes chances de ser chamado de bruxo. Naquela época, quase todos os pets eram considerados como da família. E se você tinha um membro da família em forma de animal, isso era sem dúvida um sinal de bruxaria. Estes animais eram acusados de ajudarem seus mestres na prática de magia negra. 1. Você tem uma pinta ou uma marca de nascença. As pintas e marcas de nascença eram vistas como sinais certeiros de que uma mulher estava marcada e que praticava feitiçaria. Naquela época, as pessoas acreditavam que a pinta ou a marca de nascença era o lugar onde o bicho de estimação da bruxa, como uma cobra, gato ou cachorro, poderia morder nela para sugar seu sangue. Então, se uma mulher fosse acusada de bruxaria, eles depilavam todo o corpo dela até encontrarem alguma marca. E mostre-me uma única pessoa neste mundo que não tem uma pinta ou marca de nascença. E aí? Quantos destes sinais provam que você pratica bruxaria? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E clique em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida. E fique longe da vassoura.